Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula do Jornada Acelera a Aprovação. Né? Vamos passar aí uma semana, quatro aulas incríveis para você poder aprender a estudar em alta performance, para você descobrir aí o passo a passo para acelerar a sua aprovação. Então, eu, André Fernandes, vou estar aqui com você nesses 4 dias do ano, dando o meu máximo, dando o meu melhor. Tá bom? Então, fica atento aí, papel e caneta na mão, para que você possa aí, verdadeiramente, aproveitar o máximo dessa aula e mudar, de fato, aí o seu nível de estudo, ir para um outro patamar. Né? Então, sejam bem-vindos. E é isso aí. Vamos, hoje, a segunda aula, nós vamos estar falando sobre planejamento de estudo. Como desenvolver um planejamento de estudos. Né? Então, hoje, nós vamos estar falando sobre isso. Sobre como você desenvolver um planejamento de estudo. E, claro, sexta-feira a gente ainda tem mais uma aula para falar sobre técnicas de estudos eficazes. Então, sexta-feira a gente tem mais um encontro às 20 horas e você tem que reservar aí, deixa o lembrete na sua agenda para você aproveitar ao máximo. E, claro, a nossa última aula, segunda-feira, tá? Dia 5/10, e nós vamos estar falando sobre estratégia mental para você acelerar a sua aprovação. Incrível, tá fantástico, o conteúdo tá muito bom, tá? E você não pode ficar fora desse movimento, tá? Então, já deixa marcadinho aí no seu celular, na sua agenda, um post-it, mas eu quero ver você na sexta-feira aqui também, tá bom? Então, eu vou estar começando aqui a compartilhar a nossa tela para a gente, de fato, aí começar a nossa aula. E aí, aqui, onde a gente começa aí, pessoa de sucesso, mais uma aula. E hoje nós vamos estar falando, como eu disse aí, sobre planejamento de estudo. Tá? Então, quero que você, antes de mais nada, ó, antes de começar a aula, eu quero que você dê uma alongada. Vai! Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para você. Bora! 3 tapinhas, bora dar um grito. Vai para cima. É isso, bora. Mas antes de começar, eu quero saber se você vai estar nessa jornada aí de 4. Diga sim para você. Vamos junto nessa jornada, porque eu vou te mostrar o passo a passo que eu utilizei para ser aprovado aí em 12 concursos, em apenas 5 meses. E eu vou estar te mostrando esse passo a passo aqui. E é preciso que você esteja atento a isso. Tá bom? Então, dê o seu sim. Esse é o primeiro. Aconteceu. Tá bom? Então, é isso aí. Esse é o movimento da vitória e nós vamos caminhar rumo à sua aprovação. Antes, eu quero fazer alguns acordos com você. Que acordos são esses, André? É o seguinte. Eu quero que você se dedique ao máximo. Então, esse é o primeiro acordo. Eu quero pegar na sua mão e falar, filhão, é o seguinte, bebê. Preste atenção em cada detalhe, porque uma palavra pode mudar o nível do seu estudo. Uma palavra só, tá? Esse é o primeiro acordo. Fique atento. Segundo acordo. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão para você poder tomar nota daquilo que foi importante, tá? Eu mandei um e-mail para você para que você pudesse baixar a apostila da aula. Né? Não sei se você fez isso, mas vão ter alguns exercícios. Hoje, sobretudo, a gente tem um exercício aqui. E, claro, o terceiro acordo que eu quero fazer com você é acesse o seu e-mail. Acesse o seu e-mail para você ficar por dentro dos links das aulas, para você estar por dentro de algum material que eu possa estar enviando para você, algum material complementar. Então, fique de olho no seu e-mail. Vai lá, clica naquela estrelinha para você favoritar o meu e-mail e o seu gerenciador de e-mail não entender o meu e-mail como um spam. Então, é bom você clicar na estrelinha para que ele seja favoritado. E o quarto e último, eu quero que você preste muita atenção. Olha só, qualquer tipo de palavra, qualquer tipo de expressão que eu utilizar aqui é só para poder te prender aqui na aula e manter a sua atenção. Então, se eu falar alguma palavra que não faça sentido para você ou que não tem propriedade na sua vida, troca as minhas palavras, porque palavras são só palavras quando elas não são carregadas de intenção. Então, o que vale é a minha intenção, eu estou aqui para entregar o meu melhor para você. Então, bora junto. Sei que você está cansado um dia inteiro, mas
bora junto nesse movimento aí, tá bom? Bom, e quando acontece isso com você? Olha só, eu gosto muito desse post aí. Quando você acha verdadeiramente que você está preparado. Quando você acha que você está preparado. E aí? E aí vem aquela questão matadora, só um minutinho, aquela questão matadora e derruba você. Você está tudo protegido, estudou muito, e olha onde vem a flecha. Olha onde vem a flecha. A flecha foi bem na flechinha. Então, é muito importante a gente ficar atento na nossa prova aos detalhes, certo? Então, os detalhes fazem toda a diferença na hora da sua prova, na hora da sua preparação. Então, a sua prova, a sua aprovação, ela começa antes. E hoje nós vamos falar do começar antes, do planejamento, certo? Porque às vezes a pessoa fica falando, é sorte, né? Sorte que nada. Porque antes de ter a sorte, é preciso ter a decisão e a preparação. Então, a oportunidade com a preparação é o que as pessoas denominam de sorte. Então, eu quero que você comece a refletir o seu modo de estudar. E comece a mudar a forma de estudar. Como, por exemplo, comece a se pôr em prova. Como é que você sabe que você está preparado? Como diz a flecha. Como diz a figura, desculpa. Como é que você sabe que está preparado? Você precisa criar a coragem. Você precisa criar a coragem de fazer questões, de se pôr à prova, de fazer simulados. É muito importante que você comece a mudar essa mentalidade na segunda-feira, dia 5. Nós vamos estar falando, na quarta aula, nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre estratégia mental. Para você poder aí mudar a sua mentalidade e você acelerar a sua aprovação. A aprovação, ela vem de dentro. E não adianta nada você estudar horas, horas, horas e horas e você também estudar errado ou você não acreditar que você pode chegar lá. Então, é uma decisão, tá? Então, se liga nessa figura aí. É uma figura que representa muito, principalmente aqueles que já estão estudando há um tempo e que acham que já dominam o conteúdo. Humildade, vai ler novamente. Por quê? Porque a aprendizagem é um processo de repetição. Então, não sei quanto isso faz sentido para você, mas é importante você ficar ligado nisso aí. Fica ligado nisso, por quê? Porque muitas vezes, muitos candidatos bons, eles ficam de fora por achar que estão muito prontos, ou que dominam muita matéria, ou que já dominou o conteúdo e não revisita a matéria e não faz mais, ou se dá ao luxo de ignorar os detalhes. Então, muita calma nessa hora e a gente vai estar sempre chamando a atenção para isso, tá bom? Antes, eu queria saber de você. Você está naquela fase de eu quero estudar, mas eu não sei por onde eu começo. Eu não sei nem qual matéria eu vou estudar cada dia. Isso te dá uma angústia, isso te gera uma paralisia. Isso já aconteceu com você? Eu lembro que comigo aconteceu demais isso. Principalmente nas 3 primeiras semanas. Eu fiquei um pouco perturbado. E eu falo isso sempre nas minhas mentorias, nos meus treinamentos, nas minhas aulas. Eu falo muito. Eu cheguei a estudar 18 horas por dia. E claro, isso não deu muito certo. Não foi uma estratégia que deu muito certo. Só que ela durou 3 semanas. Por quê? Porque eu percebi que eu estava fazendo errado. Então, é muito importante você tomar consciência. E você aí? Você está satisfeito com o seu resultado? Você está com algum tipo de paralisia? Com algum tipo de sentimento de que você não está evoluindo? Algum sentimento de sabotagem que está te prejudicando no seu processo de preparação? Isso às vezes te deixa até meio preocupado, meio angustiado, meio chateado. Então você senta para estudar e o estudo não rende. Você não sabe o que vai estudar, você vai estudar direito constitucional, direito administrativo. Isso acaba te gerando um sentimento ruim. Né? Isso acaba gerando a procrastinação, isso acaba te gerando ansiedade, isso acaba te gerando uma série de descontroles, descompassos emocionais que vai prejudicar a sua preparação. Então é muito importante você partir do pressuposto que o início é na sua decisão, quando você define o foco. E a gente falou isso na aula 1 sobre foco, e agora nós vamos encaminhar, uma vez que você decidiu, nós vamos falar sobre o quê? Sobre planejar, sobre você estabelecer alguns marcos, sobre você organizar a sua rotina para você poder eliminar a falta de produtividade, para você eliminar a procrastinação, para você minimizar a ansiedade. Então, tudo a partir da organização. Então, eu sei o que eu estou te falando, porque eu fui aprovado em 12 concursos, dando apenas 5 meses. E eu vivi o que você está vivendo.
eu vivi o que você está vivendo. E aí, quando saiu o meu nome no Diário Oficial, foi uma sensação muito boa. E eu dei várias entrevistas, isso aí é o meu clipe, né? Você está vendo na tela aí. Então, tem entrevistas, porque eu queria levar a minha mensagem, como eu estou fazendo aqui com você agora. Eu queria falar, é possível por meio de estratégia, de técnica, de metodologia. Então, é muito importante você não sentar a bunda na cadeira e sair estudando a doida. Não basta estudar, não basta estudar, a sua aprovação ela nasce de dentro, é de dentro para fora, porque você precisa blindar as suas emoções e com essas emoções blindadas, sua mente blindada, você precisa colocar isso dentro de uma metodologia que realmente funciona e utilizar estratégias para você aproveitar mais, você acelerar a sua aprendizagem, você reter o conteúdo. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a galera começa a estudar, aí o que rola? O cara não evolui. Isso gera a desistência, isso gera a procrastinação, isso gera a frustração. Eu não sei se você está cansado de acumular frustrações, mas eu quero que, a partir de hoje, você comece a se projetar num cenário de acumulador de aprovações. Como eu, por exemplo, não é um negócio absurdo, tá? Não é um negócio absurdo, porque estudei em colégio público, vim de família pobre, muitas dificuldades na vida e consegui. Basta você tomar a decisão. E nós vamos estar falando isso aqui sempre, para você nunca se lembrar, para você nunca se esquecer, tá? De que a decisão está dentro de você e ela é diária. Todo mundo quer ser concursado, quer ter a segurança, quer ter a liberdade financeira, quer poder organizar a sua viagem, quer poder comprar um carro, trocar de carro, trocar a casa, quer poder não ficar contando dinheiro no final do mês. Mas poucas pessoas querem tomar a decisão de pagar o preço diariamente, de ter a atitude. E é isso que eu te convido hoje. Reflita, chinelada mesmo. Tome a atitude. Tome a atitude. Não fique com desculpas, com vitimismo, com jogar a responsabilidade no outro. Ah, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu me sinto cansado. Ah, porque eu tenho filho. Ah, porque eu estou em colégio público. Para com isso. Para de ficar inventando desculpa e tome atitude. E vem. E hoje nós vamos falar de um movimento magnífico para você caminhar essa sua jornada aí. Beleza? Então, olha aí, tá aí o exemplo. Tá? Dá para acontecer. Acredite, você pode. Eu consegui, então você também pode. Então, esse é um recado que eu queria dar para você. E olha só, até o final dessa jornada, até a quarta aula, eu vou te mostrar o passo a passo para você aprender a estudar de forma certa e acelerar a sua aprovação. Eu vou pegar na sua mão. Eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar a minha jornada, qual foi o meu caminho, o que eu fiz para ser aprovado em 12 concursos. Então, é uma decisão. E fique atento. Anote isso aí que eu estou te falando. Anota. Fique atento. Tá? Então, bora seguir o fluxo e eu quero te mostrar um negócio aí. Fica atento. Sem método, sem forma de estudar, foi quando eu resolvi seguir à risca o método do professor. E nessa caminhada que não é fácil, a gente precisa de profissionais no mercado para alavancar o nosso desempenho. E no mercado nós temos professores ruins, medianos, top, excelentes e o professor André Fernandes. E esse processo foi muito importante para mim, porque eu consegui entender qual era a melhor forma que eu tinha para estudar, qual era o melhor jeito que eu tenho para estudar, que eu consiga absorver a matéria, entender a matéria. Você me ajudou muito porque eu sempre te relatei que eu tinha pouco tempo para estudar. E você sempre pensou em soluções para mim. E com o André tem ajudado bastante, porque ele apresentou um planejamento de estudo, uma organização dos meus estudos. Consegui aprender com maior facilidade coisas que sozinha eu teria um pouco de dificuldade. Me passou técnicas de estudos que a gente consegue memorizar melhor a matéria. Ele trouxe para mim uma forma diferente, uma forma inovadora para aprovação. Nunca tinha visto isso no mercado. Então, só me receber 6 e agora vamos para os próximos concursos. Eu fiz o TRB, esperar o resultado, mas não vou deixar, agora eu posso ter a nomeação. E foi como eu consegui lograr êxito na prova discursiva e objetiva da Polícia Federal. Hoje estou aprovado, hoje eu estou esperando apenas ser convocado, é assim, o primeiro concurso que eu fiz, então eu tenho só a agradecer. Acredite,
a metodologia é bom, o professor tem multidisciplinas, não fica somente travado no assunto, mas ele tem aquela preocupação de trabalhar o seu desenvolvimento. Como diz o professor, repetição é como a gente consegue buscar a excelência. Como diz o professor, papai, 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 chega uma hora que sai, né? Então é isso, galerinha. Vem comigo, fica ligado que eu vou compartilhar o que essa galera tá falando aí. Eu vou compartilhar com vocês aqui nessas 4 aulas. Então é preciso que você fique atento e aproveite que a sua vez também vai chegar. Acredite, você pode. Na aula 1, nós falamos sobre a definição de foco. Tá? Então eu vou dar uma recapitulada para você se situar. Por quê? Porque a etapa 1 ela é muito importante. Você decidir qual é o concurso que você quer prestar, o concurso, tá? Qual é o concurso que você quer prestar na prova? Qual é o concurso que você quer se aposentar? Qual é a carreira que você quer seguir? E a gente tratou de muitas coisas nessa aula, falando dos tipos de foco, né? Mas a gente falou também sobre a importância de você ter que definir qual é o concurso. Por quê? Você vai ter insumos para você baixar o edital, para você mapear o seu edital. Então, você vai até o edital, até o site da prova, baixa o edital, baixa a última prova do concurso, certo? E a partir desse edital, você vai fazer um mapeamento desse edital. E o que você vai extrair desse edital anterior, certo? Você vai extrair o número de vagas, quais são os pré-requisitos, quais são as fases do seu concurso, quais são as matérias, se tem redação, se tem prova física, se a prova geralmente é de manhã ou se a prova é à tarde. Então, você vai ver quais são as matérias básicas, quais são as matérias específicas, quais são as matérias que são peso 1, se tiver, quais são as matérias que são peso 2, se for o caso, certo? Vai até o resultado da prova e veja a nota de corte, ou seja, a nota que classificou a última pessoa e a nota do primeiro lugar, para você ter o primeiro lugar e o último lugar, mas aqueles que classificaram, aqueles que tomaram posse no concurso. Então, essa análise ela é muito importante. Por quê? Porque ela vai servir de insumo para você desenhar a sua estratégia e para você desenvolver o seu planejamento. Como assim, André? Porque uma vez que você fez esse mapa, você vai ficar um especialista naquela banca, naquela prova, naquela carreira, certo? E a partir disso, você vai estabelecer algumas estratégias, alguns marcos para você atingir aquele percentual mínimo que colocou o pessoal. Bom, a partir da definição das matérias, o que você vai fazer? Vai baixar a última prova e vai se pôr à prova. Você vai testar. Para quê? Você vai ter uma situação desejada, certo? E você vai ter uma situação atual. Qual é a situação atual? Qual é o seu nível, qual é o seu desempenho hoje? Certo? Então, é muito importante você saber qual é a matéria que você é bom, qual é a matéria que você é mais ou menos. E a gente passou isso como tarefa na última aula, né? Tem no material que eu mandei para vocês, tá? Um teste para você fazer esse nivelamento, para você fazer um planner, para você colocar esse resultado, para você olhar para isso, para você olhar para o foco, para você olhar para o seu objetivo. Porque foco, o que é o foco? A gente falou na última aula, é a capacidade de eliminar distrações. Né? E nessa capacidade de eliminar distrações externas e distrações do quê? Internas. E aí nós estamos falando de concentração, de disciplina, e nós estamos falando também de definir o objetivo. Então, quando você define o objetivo, com clareza, com detalhamento, o seu cérebro ele começa a entender essa jornada, essa caminhada, o passo a passo para você chegar lá. Isso acaba ficando muito mais fácil. É muito mais fácil quando você desenha, quando você coloca uma jornada, do que quando você fala assim, eu quero passar no concurso. Aí eu te pergunto, qual concurso você quer, Peste? Aí você fala, qualquer um. Oh, miséria, como é que você vai passar se nem você sabe o que você quer? Eu quero passar em qualquer um. E às vezes você estuda e passa em qualquer um. E aí lá dentro você começa a ficar angustiado, porque não é a carreira que você quer, não é a vida que você quer. Então, esse é um momento muito importante, tá? Invista um tempo fazendo seu planejamento, entendendo como é que é o passo a passo, fazendo levantamento de materiais, vendo quanto tempo você tem para você se dedicar ao projeto.
Tá? Então, essa é uma etapa muito importante da sua jornada de preparação. Por quê? Porque é quando você olha para todo o caminho que você vai ter que trilhar. Do que você sentar para estudar e no meio do caminho você tem que ficar corrigindo a rota, mas sem saber para onde vai. Agora, quando você define as etapas e você vê que você está se afastando do objetivo, você corrige a rota. O que é? Planejar, agir, corrigir e avaliar. Né? É um PDCA. Então, fique atento nisso que eu te falei agora, para que você possa, nessa caminhada, você ficar atento a isso. Tá bom? E por que eu estou te dizendo isso? Porque dentro dessa jornada é muito comum as pessoas desistirem. É muito comum as pessoas desistirem. Toda vez que você desiste, você tem que recomeçar se esse é um objetivo que você quer. Se esse é um fator que te dá aí. Se esse é um fator que te traz alegria, tá? Se é um fator que você tá feliz, que você precisa resolver a sua vida. Então, você precisa estar de olho nisso e não desistir, tá? Então, desistir sempre procurando evoluir. Por quê? Aqueles que não têm meta clara, eles passam a não perceber que estão evoluindo. E quando você passa a perceber que você não está evoluindo, aquela meta, aquele objetivo, ele começa a ficar distante, ele começa a não se tornar o quê? Realidade. Isso vai causando em você um desânimo. E esse desânimo, ele passa a ser uma desistência. Então, a gente pode sim acordar desanimado. E aí você, bota pra fora, dá um tapinha na cara, olha o seu mapa, o seu mural dos sonhos, se conecte com você, se conecte com os seus objetivos, se conecte com o seu propósito, com o seu porquê, o motivo pelo qual você está estudando. E aí você vai ver que naquele dia, talvez, esse choque de dopamina no seu organismo, que você pensa e você começa a mudar a química do seu organismo. E toda vez que você muda essa química, tá? Você começa a reagir a ela. E o seu comportamento ele começa a mudar. Então, toda vez que você for estudar e você estiver meio desanimado, meio cansado, vai lá e faz. Porque às vezes você só precisa começar. Algumas atividades você começa, quando você começa, e aí você não para mais. Depois você nem vê, estava cansado e eu comecei. Ou você pode começar pelo início mesmo, jogo com o pensamento, ou se conectando, vendo o seu mural dos sonhos, ou lembrando como é que você vai estar. Hoje nós vamos fazer um exercício incrível. Fica aí. Hoje nós vamos fazer um exercício incrível para você aprender. Certo? Então, se liga nisso aí. Tá. E quais são essas etapas? Né, que a gente viu algumas na aula passada. Definir a carreira, tá? Definiu a sua carreira, você pode aí sim. Definiu a carreira, aí você vai fazer um mapeamento do seu edital, você vai fazer um mapeamento de território. O que eu preciso estudar? O que eu tenho para estudar? Certo? Qual é o nível que eu preciso chegar? Certo? Então você precisa ter essa clareza. E claro, você estabelecer um planejamento para isso aí. O que é planejar, pessoal? O que é planejar? Planejar, na verdade, é você organizar etapas. É você organizar passos para isso. Então, o que eu estou falando para você agora é metodologia. Primeiro, define o foco. O que você quer? O que você pretende com esse estudo? Qual é o objetivo? Clareza. O que você quer? Segundo, já sabe o que quer? Vamos levantar o que a gente precisa para chegar nesse objetivo. Então, hoje nós vamos estar falando exatamente disso. Só que antes de eu falar de organização, eu tenho que te falar que toda vez que você tem um ato de desânimo ou você começa a procrastinar, você já sentiu isso? Procrastinação? O que é procrastinação? É você ter que fazer algo, né? Ter que fazer algo e você ficar adiando. E aí você fica se sabotando. Cansado, depois eu faço isso. Vou assistir a novela, vou assistir um filme, vou tomar uma cerveja. Você faz tudo, menos o que é importante para você. O quanto que estudar é importante para você. O quanto se tornar servidor público é importante para você. O quanto aprender o que você está estudando é importante para você. Certo? Então, você precisa ter isso muito bem traçado, muito bem definido na sua vida. Tá? Para que todo dia você possa ir se conectar com isso, você possa caminhar. Agora, no caso específico da procrastinação, o que ajuda muito? Estar organizado. Por quê? Quando você organiza a sua rotina, quando você organiza a sua rotina de estudos, você não dá brecha para essa distração interna te atrapalhar e te afastar. Faz sentido para você?
Então, toda vez que você acorda sem nada programado para fazer, se você não tem um caminho definido, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um plano para aquele dia, qualquer coisa que você vai fazendo no dia, tá bom, porque você não definiu nada. Então, a primeira coisa, quando acordar, é você se conectar aí com o seu propósito e ter aí uma listagem de tarefas. Você fazer uma lista do que você precisa fazer naquele dia. Tá? Então, é muito importante você começar a ficar atento a organização. Mas, André, eu não sou a pessoa mais organizada, eu estou falando de coisas simples. Falando de você parar um dia e estabelecer alguns dias para você estudar algumas matérias, você saber onde é que está o seu material, você saber que o seu material está organizado, saber que o seu ambiente está organizado, que a sua rotina está organizada, a sua mentalidade é organizada. Então, toda vez que você for estudar, tenha um ritual que te deixa pronto, te deixa num nível para você estudar. Nível de mentalidade, nível de conforto, nível de organização. Então, você precisa sim ter um ritual para você estudar. Eu, por exemplo, separo tudo, levo água, organizo meu material, faço um alongamento, respiro e faço uma pergunta. O que eu sei sobre o que eu vou estudar hoje? O que eu vou estudar? O que eu sei sobre isso que eu vou estudar? E deixo meu cérebro agir e eu me conecto, eu entendendo aquela matéria, eu comemorando, eu vibrando, eu escrevendo, eu fazendo um exercício, eu explicando para alguém, como eu estou explicando para vocês. Isso me dá motivação, isso faz com que o meu cérebro ele abra as trilhas neurais para que essa informação ela possa fluir melhor pelo seu cérebro, pela sua mente. Isso facilita. Então, não senta na tola e vai estudar de qualquer jeito. Chega esbaforido, cansado, loucão, chega do trabalho cansado, suado, senta e vai sentar e mete a bundona e já abre o computador e já vai estudar. Cara, se prepara para aquele momento. É como se fosse a sua noite de núpcias, entendeu? Tem todo um chamego, tem todo um chaveco, tem todo um negócio. É o estudo. Tá? Então, você precisa ter essa rotina de entrada para estudar. Então, se liga nisso aí. Qual é a melhor, André? A melhor é a melhor para você, para que você se sente bem. Mas eu te dei algumas sugestões. Isso varia muito. Tá? Então, é importante. E aí, quando a gente fala de tempo, de organizar o tempo, eu te pergunto, quantas horas você deve estudar? André, quantas horas eu devo estudar? Eu respondo isso direto, gente. Direto. Quantas horas eu devo estudar? 4, 6, 8, 10, 18, como eu, loucão? Quantas horas eu devo estudar? Aí alguns falam 4, outros falam 6, outros falam 2. E aí eu te digo, você deve estudar a quantidade de horas que você pode, que você tem. É diferente a sua realidade da minha, que é diferente da do outro. E você não pode comparar a sua realidade, a sua rotina com a do outro. Por quê? Cada um tem uma história, cada um tem um tempo, cada um tem uma vida, cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma facilidade. E isso é que você deve levar em consideração. E não ficar se comparando. Eu não vou passar porque fulano estuda o dia inteiro. Comparação gera dor. É bom você comparar o resultado. Porra, ele conseguiu, eu também vou conseguir. Por quê? Porque se alguém já conseguiu, você também consegue. Pô. E se ninguém conseguiu, você vai ser o primeiro. Fala assim para você. Se alguém já conseguiu, eu vou conseguir. Eu também consigo. E se ninguém ainda não conseguiu, e é importante para mim, eu vou ser o primeiro. Então, tem essa mentalidade. Começa a repetir isso para você. Vai, repita. Mas, perguntando aqui, quantas horas mesmo você deve estudar? E aqui, nessa figura que você está vendo aí na sua tela, ela traz uma imagem que eu gosto muito. Um aquário cheio de peixe e outro com pouco peixe. Eu pergunto, o que vale mais? É você estudar muitas horas, a quantidade, ou você estudar certo, em qualidade? Sem sombra de dúvidas, nós estamos falando de estudar com qualidade. Certo? Estudar e reter aquele conteúdo. Estudar e compreender mesmo. E não ficar refém da sua memória. Minha memória é ruim, tudo que eu estudo eu não aprendo. Sem lamúria. Eu vou te ensinar algumas técnicas para você aplicar. Porque cada um aprende de uma forma diferente. E a gente aprende de uma forma errada. Esse é o problema. Que você está lá no segundo grau, lá no prézinho, e a tia Maju, a tia Cocota, a tia Jurema, ela te ensina errado. Que foi a forma como ela aprendeu. E tá tudo bem. Só que hoje eu tô aqui para te mostrar que a forma que a gente sempre estudou foi errada, mas que ainda dá para corrigir.
Dá para você perceber e colocar essa comparação de você com você mesmo. Eu estou evoluindo, eu estou buscando ser melhor, eu estou evoluindo 1% a cada dia. Então, é importante você ter essa competitividade com você mesmo. Certo? É importante você não abaixar a cabeça, é importante você não focar na quantidade de horas, foque na qualidade. Às vezes vale mais você estudar 40 minutos do que você passar o dia inteiro na biblioteca e desfocar. Toda vez que você senta para estudar, a mente devaneia. Ou você está lendo aqui o parágrafo, daqui a pouco você tem que voltar de novo, porque você não entendeu nada. Ou você está lendo, chega no final você fala, o que foi todo mesmo? Não entendi nada. E aí começa a gerar uma camada de frustrações, você vai acumulando. Então, você tem que ter esse processo e ao final disso falar, porra, hoje eu fui foda mesmo. Caramba, hoje eu arrebentei, hoje eu pau na muleira hoje, negão. Então, esse é o espírito, tá? Comece a trabalhar ao seu lado, não comece a se sabotar. Nós já temos a sabotagem inconsciente, que já é foda. Mas você, de forma consciente, não. Policia suas palavras. Policia suas palavras para que você seja o seu principal aliado. Então, é importante você estar atento a isso, ao nível da sua mentalidade. Nós vamos falar isso na aula 4, estratégias mentais para você estudar em alta performance. Se liga nessa. Então, estude com qualidade. E eu te pergunto, você já parou para pensar? Se eu te perguntar agora, quantas horas líquidas você tem para estudar? E quando eu falo líquida, é para você colocar o relógio, toda vez que você está estudando, você aperta. Parou para fazer um pipi? Aperta, para. Chegou ao final da sua sessão de estudo, anota o tempo que você estudou. Horas líquidas. Você começa a condicionar o seu cérebro. Para de mentir, hoje eu estudei o dia inteiro. Estudou o dia inteiro o quê, meu? Tá maluco? Eu morro de rir quando o cara fala, estudei hoje 12 horas líquidas. Foi? Caramba. Que bom. Então você vai passar em 1 mês e meio. 2. Na primeira prova. Então, começa a ter qualidade. É você medir o seu tempo, é você medir o seu desempenho. Quantas questões eu acertei? Nós vamos falar isso na aula 3. Certo? Então, é muito importante você ficar atento a alguns indicadores que você está evoluindo. Desculpa, tais como o tempo, tais como o desempenho. Tá? Faça essa avaliação. Então, eu te pergunto, quantas horas você tem hoje para você se dedicar ao seu projeto? Quantas horas você tem líquida para você estudar? Ah, André, eu estudo o dia inteiro, eu chego a casa muito cansado. Sim, e aí? Sem desculpa, sem ficar... Vai lá, meu irmão, vai lá e faz. Tá, vai lá e você precisa fazer. Ninguém vai estudar por você. Você precisa. Tá, mas e aí? Quantas horas você tem? Você nem sabe quantas horas você tem? Olha que bosta. Tu nem sabe como é que você quer aprender a fazer um planejamento. Então, é muito importante você saber. É como tomar banho. Que hora que você almoça? Normalmente meio-dia. Tá, hora meio-dia. Todo dia seu organismo não tem fome, então mais você para o que você estiver fazendo para você almoçar. A não ser que venha alguma coisa muito urgente. Que horas você acorda? Que horas você vai dormir? Então, o seu cérebro ele é condicionado. O seu cérebro não sabe separar o que é real do que é imaginário. Quem dá o comando para o seu cérebro é você. Mostra para ele quem é que manda. Certo? Então, você começa a estabelecer uma rotina. O seu cérebro é uma máquina programável. Toda vez que você vai criando rotinas, você vai programando o seu cérebro. E a mesma coisa com a hora. Quando você estabelece, quando você reserva um horário para você estudar, o seu cérebro começa a condicionar. Não, agora é brincadeira. Agora não é brincadeira, não. Agora é sério o negócio. Caramba, todo dia o cara acorda 4 horas da manhã, estuda até às 6, porque às 6 ele vai para o trabalho. Ou todo dia o cara chega no trabalho e vai estudar. Ou todo dia na hora do almoço o cara estuda. É uma rotina, é uma sequência de atividades, de passos que você precisa estabelecer para que o seu cérebro comece a entender que aquela rotina ela é importante para você. Então, você começa levantando. Ó, quantas horas eu tenho líquida no relógio, no cronômetro. E eu nem recomendo que você faça isso no seu celular. Por quê? Por que eu não recomendo que você faça isso no seu celular? Pelo simples motivo de que, se você não tiver a consistência ou a concentração necessária, toda hora que chegar uma mensagem, o que você vai fazer? Você vai olhar o celular. Então, comece a eliminar também as distrações externas. Isso é importante.
E aí eu trago para você o que eu chamo de QGA, Quadro Geral de Atividades. É um choque de realidade. É a tarefa que eu vou deixar para você. Escreve aí. Amanhã ou hoje você vai fazer o seu quadro geral de atividades. O que é o quadro geral de atividades? É o confrontamento, é quando você para e fala o seguinte: o que eu faço toda segunda-feira de manhã? O que eu faço toda segunda-feira à tarde? O que eu faço toda segunda-feira à noite? O que eu faço todo dia à noite? O que eu faço todo dia de manhã? O que eu faço todo dia à tarde? Hora por hora. E você vai ver que algumas atividades você consegue mapear, outras não. E se tiver tudo mapeadinho, que ótimo. Porque você começa a perceber com clareza o que você pode eliminar ou não. Esse é um choque de realidade que você precisa ter. Não tem como você estudar se você não sabe a sua rotina. É difícil, por quê? Porque você fica ao acaso, deixa a vida me levar, igual diz o Zeca. Pô. E isso é perigoso. Por quê? Porque você dá espaço, dá brecha para várias distrações. Para um colega que fala: ô, bora comigo ali no banco, bora ao banco, bora comigo ali no shopping, preciso comprar um trem. Aí o que você faz? Para, puf, não tem nada programado, você vai. Aí depois eu compenso. Compensa? Nunca. É raro. Por quê? Porque o seu cérebro ele é uma máquina de eliminar pensamentos, de eliminar excessos. Ele quer te poupar, ele quer poupar a sua energia. Então, ele não quer que você saia do seu conforto, do cantinho. Então, ele não quer isso. Então, ele começa a te poupar. Entendeu? Então, você precisa colocar esses horários. Isso aconteceu muito comigo. Dentro da biblioteca, eu estabelecia as horas, a hora que eu ia parar para lanchar, o tempo no cronômetro, o tempo que eu ia dar uma alongada. Certo? Por quê? Porque quando você começa a ficar psico mesmo, com relação ao controle do horário, do tempo, e deixando claro uma flexibilização para coisas que possam ser urgentes, coisas que de repente te atrapalhem, ou que sejam imprevistos, você começa a ter tranquilidade. Né? E nesse processo é muito importante você começar você aprender a dizer não para as pessoas. Porque eu tinha muita dificuldade de dizer não. Então o cara chegava, estava lá enchendo a garrafinha, na biblioteca, cara, e aí, André, beleza? Como é que você tá? Bom. E aí ele, então, cara, pô, eu tô mal hoje e tal, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô triste. Você tem um material, você viu que saiu o edital, você viu que saiu o concurso, você viu que saiu tal curso. E ali eu precisava voltar, meu cérebro lá, volta. E eu ficava com medo de magoar o cara, a pessoa, sabe? Abestado. E eu te pergunto, se você não disser não para as pessoas que te afastam do seu projeto, está dizendo não só para quem? Para você. Então você precisa, olha aqui para mim, você precisa tomar a decisão de falar não, tá tudo bem. Ou da galera ficar começando, você vai ao banco, não está fazendo nada, só estuda. Então, até para você negociar isso em casa, você falar, tal horário eu estou estudando, outro horário eu vou. Mas nessa não, por favor, respeite. É preciso você ter essa conversa. E aí, quando você faz esse confrontamento, a gente chega numa situação como essa. Você começa a ver o que você tem de tempo disponível para você estudar. Ou preencheu tudo, não tem nada de tempo. O que você faz? Você começa a criar, eliminar alguns tempos. Não, peraí, eu vou para a academia, eu gasto 2 horas. Será que precisa mesmo gastar 2 horas? Não, vou reduzir meia hora por dia, ponto. Vou reduzir 1 hora. Eu vou para o almoço, tenho 2 horas de almoço. Será que precisa você ter as 2 horas de almoço? Ou você pode almoçar em 40 minutos e estudar 1 hora? E você tem mais 20 minutos para você descansar, para você bater um papo, né? 1h30. Então você precisa criar algumas rotinas. Ou você chega a casa à noite, depois do seu trabalho, e já mete a busanfa no sofá para assistir a novela. Aí depois da novela você quer ter gás para estudar? Sem lógica. Então chega, toma um banho, cria uma rotina de entrada de estudo, sabe? Chega, toma um banho, toma um chá, um café, uma água, faz um alongamento, dá uma corrida, desperta, joga adrenalina, dá um grito, toma banho, bota uma roupa decente. Não vê aquelas roupas, aquelas cirola, aqueles trem pendurado na cabeça, sabe aquelas meia calças? Não, tem gente que der ridículo demais. Como é que o cara quer passar no concurso? Como é que o cara tem vontade de estudar? O cara levanta, sujo, vai estudar com a boca fedendo, sem escovar os dentes. Olha, não, pô, dignidade, pô, tem dignidade de você estudar. Toma um banho, se arruma, tá? Não precisa também colocar um terno, uma gravata. Não, roupa confortável, mas trenzinho arrumado. Você vai e fala, eu estou no meu ambiente, no meu momento de estudo. Larga de ser Zé Ruela. O cara vai
cirola furada, entendeu? Não, a menina vai com aquela meia calça na cabeça. Não, tenha dignidade para estudar. Então, e eu não estou falando de você esbanjar, não. Estou falando de você se preparar para aquele momento. Então, quando você tem o QGA, o Quadro Geral de Atividades, você começa a ter essa visão de como você está gastando ou investindo o seu tempo. Tá? Para você ter a capacidade, a visão analítica de quê? Para você poder eliminar. Para você eliminar, aí o quê? Eliminar algumas atividades. Tá bom? E quantas horas eu devo estudar, André? Eu já te disse que a quantidade de horas que você tem disponível para estudar. Que nesse tempo que você tiver, que você coloque qualidade. Estudar com concentração, com foco, com vontade. E ali, ó, batalhando, já vou te falar da sessão de estudo, como é que tem que ser a sessão de estudo matadora. E pau, e pau, e pau, e pau. Só que eu tenho alguns parâmetros para o cara brincar. Sei lá, 2 horas por dia. É uma coisa muito difícil de uma pessoa que quer passar em concurso público arrumar? Não, não é. Não é algo tão difícil, tá? Porque se o cara trabalha o dia inteiro, ele tem ali 1 hora de almoço, ele pode almoçar em 10 minutos e estudar 40 minutos. Pode, dá, porque eu já fiz isso. Ainda faço isso às vezes. E você tirar 1 hora, se você vai dormir 11 horas, pô, dorme meia-noite, 1 hora para lá, 1 hora para cá. Acorda mais cedo. Então você vai criando alternativas para quê? Para você estudar no mínimo 2 horas. E ao passo que se você estudar 2 horas por dia, ao final de semana, você vai ter uma contabilidade de 20 horas. 20 horas. Como, André? Estudando de segunda a sexta, 2 horas, 10 horas. E ao final de semana, você vai estudar isso 10 horas. Uma manhã e uma tarde. Então, né? São algumas definições, algumas decisões que você toma ao longo da sua jornada. Você precisa parar de ficar de vítima, de coitadinho, de que não tenho tempo, cansado. Meu irmão, todo mundo fica cansado. Mas o que vai fazer você ir é aquele propósito, aquela vontade de passar, aquela gana, atitude, determinação, meu irmão. Vai buscar. Então, 20 horas é o mínimo. 30 horas, eu digo que é sempre aquela galera que tem ali umas 4 horas para estudar durante a semana, ou trabalha meio período, ou que de fato só rende 4 horas mesmo. Então, essa galera ao final, estudando um período de final de semana, ela também vai ter o quê? 30 horas. Excelente quantidade de horas para você estudar. E aquele cara que está só para estudar, que estuda 8 horas por dia, ele chega ao final da semana com 40 horas estudando de segunda a sexta. Então, naturalmente, se você tem mais tempo disponível, mais tempo livre para investir no seu tempo, no seu estudo, você vai ter mais tempo de descanso. Você pode descansar no final de semana. Tem uns tarados que nem para. Entendeu? Então, eu estudava até sábado. E no domingo, eu me permitia descansar. Mas se você não tem tempo, estudo no domingo. Hoje, por exemplo, eu já estudo no domingo. Porque eu não tenho mais tanto tempo na semana. Então, é importante você ter esse olhar, você olhar para o seu tempo. Quanto tempo eu tenho? E não é a quantidade de horas que determina. É a qualidade com que você estuda, o percentual de desempenho que você atinge. Claro que, em tese, o cara que estuda certo tem mais horas, ele tem muito mais chance, mas ele tem mais horas e também estuda certo. Focado, com metodologia, com estratégia. Esse cara, pô, é igual o Messi Cristiano Ronaldo, bebê. Se um Messi, o cara é nato, é fantástico. Se o cara treinar, tiver a disciplina que o Cristiano Ronaldo tem, ninguém pega ele, pô. Mas o Cristiano Ronaldo treina muito para chegar no mesmo nível e ter resultado. Então, é isso. Quantas horas, André? A quantidade que você tiver, com o máximo da atenção que você tiver. Porque o resultado é soberano, tá? Conforme o seu desempenho vai passando, quem vai dizer se está certo ou não é o seu resultado. Então, essa é uma régua que eu utilizo, mas uma régua que ilustra, na verdade. Certo? Não é uma regra que define, que determina. Não é porque você trabalha o dia inteiro que você não vai passar. Claro que algumas carreiras dificultam por conta do volume de conteúdo. Mas você aumenta talvez o prazo. Não dá para ser um volume grande e você falar, vai estudar um mês e vai passar. É pouco provável. Mas pode acontecer? Pode acontecer, mas é pouco provável. Então, faça esse quadro geral de atividades. Comece a olhar para o que você pode cortar. Comece a olhar para aquelas tarefas que você pode minimizar.
Essa é a palavra, certo? Então, esse choque de realidade, de como você está investindo o seu tempo, é necessário, é fundamental. Tá bom? E como que eu vou encaixar isso? Bom, aí eu vou te ensinar o que eu chamo de... Existem alguns tipos de planos de estudo, de cronogramas, certo? Eu tenho aquele cronograma por grade, que é o tradicional de segunda a domingo, e você coloca lá, eu vou estudar português, eu vou estudar segunda, eu vou estudar português, terça, eu vou estudar isso, e você estabelece ali matérias fixas para aqueles dias. É uma forma, eu não recomendo muito, por quê? Porque pode ocorrer alguns imprevistos, né? Pode ocorrer alguns imprevistos. Se você estabelece de uma maneira muito fixa aquela matéria, pode ser que você só volte a dizer aquela matéria uma outra semana. Esse é o mesmo fato de você também estudar uma única matéria por uma semana. Não. É importante que você diversifique, que você estude mais de uma matéria ao mesmo tempo, que você leia mais de um livro ao mesmo tempo, para você exercitar o seu cérebro e criar trilhas neurais, para você facilitar o resgate, a busca da informação. O cérebro, ele treina condicionado. Ele pode ser treinado, ele é condicionado. Tá bom? Então, isso é importante, eu precisava te dizer isso. E aí, como é que funciona? Você tem também aí o estudo em ciclo. Você tem o estudo em ciclo. Como que é o estudo em ciclo? Você encadeia as matérias que você vai estudar. Toda vez que você estudar uma, você dá sequência na outra. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Eu terminei de estudar essa matéria aqui, eu já entro nessa outra aqui. Eu terminei de estudar essa, eu já entro nessa aqui de novo. E aí nós vamos fazendo o quê? Um ciclo. Qual é a grande vantagem do ciclo? Você não fica preso à rotina. Então, se você tem uma rotina mais flexível ou que você muda bastante, talvez é importante você utilizar aí o cronograma por ciclo, tá? Por quê? Porque te dá essa flexibilidade. Você não fica um dia atrasado, eu não perdi a matéria. Não, quando você vai estudar, você volta nela. Volta na matéria que você parou. Tá? O cronograma por grade, que é aquele definido de segunda a sexta, como ele é rígido, se você tiver uma dor de barriga na quarta-feira, por exemplo, você não vai conseguir repor aquela matéria. Passa aqui, ó. Então, menino, olha só. Você acaba perdendo aquele dia de estudo. E aí, a metodologia que eu utilizo aqui nos meus treinamentos é o seguinte. É a metodologia de grade por grupos de estudo, tá? Então, como que funciona? Você pega a quantidade de matérias e define os grupos, certo? Então, eu coloco grupo 1, eu coloco grupo 2, eu coloco grupo 2, coloco grupo 3. Claro, né, André? Que isso varia como? Isso varia de acordo com a quantidade de horas que você tem disponível e com a quantidade de matérias que o seu edital tem, a quantidade de conteúdos que você tem para estudar. E como é que eu posso fazer? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, no grupo 1, português, certo? Vou colocar o português e vai, informática. Exemplo, tá, gente? Exemplo. Vamos colocar aqui que essa pessoa tenha, 2 horinhas para estudar. 2 horinhas para estudar por dia. No grupo 2, esse ser abençoado, ele vai estudar aí, sei lá, direito constitucional, ele vai estudar direito constitucional e vai estudar, sei lá, bora ver, raciocínio lógico. Raciocínio lógico e matemática. E no grupo 3, vamos lá, eu vou colocar direito administrativo, sei lá, e ética. E ética. E, claro, você tem que equalizar. Ou seja, você vai sempre intercalar. Você vai sempre intercalar aí as matérias que você vai estar estudando.
tá? Você vai colocar uma matéria mais pesada, uma matéria mais leve, uma matéria que você tem mais facilidade, uma matéria que você tem mais dificuldade, sempre dando esse balanço, tá? Para você poder equilibrar aqui o seu desgaste. Então, é importante. Quando eu for encaixar as matérias, qual matéria eu devo estudar primeiro? Aquelas que eu domino ou aquelas que eu tenho mais dificuldade? E aí, isso é sempre uma dúvida para a galera. E eu vou te recomendar, sempre começar com as matérias que você tem mais dificuldade. Ah, André, por quê? Por que isso? Porque o seu aprendizado, o seu processo de aprendizagem, ele vem por repetição. Então, conhecimento, prática e repetição. Então, quanto mais vezes você passar naquele conteúdo, mais você vai o quê? Armazenar, mais você vai memorizar. E para com essa besteira de achar que na primeira vez que você vai estudar, você vai memorizar o conteúdo. Isso não acontece. Você precisa voltar nessa matéria, você precisa voltar, você precisa repetir. Isso vai automatizando, isso vai melhorando o seu fluxo neural, a sua trilha neural, a sua capacidade de raciocinar, a sua capacidade de voltar para buscar matéria. Tu tem uma galera, velho, que estuda a primeira vez a matéria e já quer ser o fodão da parada, velho. E o que é importante você saber? Que o processo de aprendizagem, ele tem 3 etapas básicas. Compreensão, ou seja, a primeira vez que você estuda, você compreende, você entende aquela matéria. Você vai saber do que se trata aquela matéria. Você vai pegar o arcabouço, a estrutura, a espinha dorsal daquela matéria. Você não vai aprender a matéria da primeira vez que você lê. Você estudar. Não é assim que funciona. Aí, a segunda vez que você voltar nessa matéria, você já vai estar mais familiarizado. E aí você vai repetir aquele conteúdo. Você vai pôr em prática. Você vai repetir, você vai repetir, você vai repetir. E a terceira fase é a fase da aplicação. É quando você internaliza o conteúdo e você começa a brincar. Você começa a dar aula, você começa a inventar, você começa a inventar musiquinha, você começa a fazer a apresentação, você começa a brincar com aquela informação. Então, é importante você ter consciência de que tem essa etapa, essa fase, essa preparação. Sabe? Aquelas etapas, compreensão, retenção e aplicação. Então, quando você entende, você retém e depois você aplica, você completa esse ciclo de aprendizado. Então, muitas vezes a pessoa se sabota muito, por quê? Porque ela lê o conteúdo uma vez, certo? A primeira vez, e o que ela quer? Entender tudo, aprender tudo. E aí ela fala, eu não estou aprendendo, porque você leu uma vez. Leia, termine a sua leitura, leia com o espírito de compreender. E aí você, a partir disso, você vai melhorando o seu... Mas eu estou falando da grade aqui. Lembra que eu falei para você definir o seu concurso e fazer alguma avaliação de como você estava? Então, para quê? Para você ter essa clareza de qual a matéria que você vai começar estudando, de qual a matéria que você vai deixar para depois, qual a matéria que você domina mais, qual a matéria que você tem mais facilidade, qual a matéria que você tem mais dificuldade. O papai aqui passou uma planilha, um material no seu e-mail para quê? Para você poder também melhorar isso aí. Então, se liga só, você dividiu aí em 3 grupos, uma pessoa que tenha 2 horas aí, tá bom? Então, você vai dividir de acordo com a quantidade de matérias que você tem, de acordo com o tempo que você tem. Pode ser grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, pode ser no grupo 1, 3 matérias, pode ser no grupo 2, 3 matérias, pode ser no grupo 4, 3 matérias, ou pode ser no grupo 1, 4 matérias, ou pode ser no grupo 2, 4 matérias, ou pode ser no grupo 3, 4 matérias. Depende do seu edital, pô. Depende do tempo que você tem. Então, o que é planejar? É encaixar as matérias dentro do tempo que você tem disponível. Então, é disso que nós estamos falando. E aí eu tenho um exemplo do ciclo de estudo, certo? Circular, né? Na verdade, o plano de estudo em forma de círculo. Percebam que o azul ele tem o português, o azul mais escuro, e depois ele tem a matemática, e depois ele tem alguma outra matéria. E ele entra no ciclo. Toda vez que você acaba um, não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tem. Terminou uma, entra outra. Terminou uma, entra outra. Eu tenho só 1 hora para estudar, então eu vou estudar essa. Ah, eu só vou ter agora 2 horas depois de amanhã. Beleza, você começa nessa. Começa nessa. Claro que isso tem ônus e tem bônus, né? Você pode flexibilizar a sua rotina, naturalmente, mas você vai ter que ter um nível de organização maior. Você vai ter que ter uma disciplina para você
uma sistemática de revisão mais eficaz, né? Então, você precisa também estabelecer alguns pontos em que te ajude a utilizar isso aí. Mas o exercício que eu queria falar para você é o seguinte: você tem no seu material e vai ficar como tarefa para você para a próxima aula, porque na próxima aula nós vamos falar sobre técnica de estudo, ou seja, como executar melhor. Porque às vezes o cara está organizado, mas ele estuda e tem a sensação de que não aprendeu nada. Por quê? Talvez esteja utilizando a técnica errada para a forma como ele aprende. Tá? Nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, eu faço inclusive um teste de perfil de aprendizagem. Você rende mais estudando por vídeo ou por PDF? Ou fazendo questões? Ou escrevendo? Então, cada um aprende de um jeito. Tem gente que, pô, se maravilha com videoaula. Tem outros que já se distraem facilmente, não entendem nada na videoaula. Outros entendem lendo. Outros já têm agonia, muita coisa, muita letrinha. Outros já só lendo e escrevendo ao mesmo tempo. Então, você precisa também saber qual é a forma de aprendizagem que você tem. Vamos ver, quem sabe, em algum momento desse aí, eu sorteio aí um teste como esse. Então, qual é a brincadeira aí? Você vai pegar aí o template, se você não tiver com ele na mão, você vai separar de segunda a domingo, tá? Você já sabe quantas horas você tem para estudar, porque a gente já fez o quadro geral de atividades. E você vai confrontar esse tempo que você tem disponível para estudar com a quantidade de matérias que você tem. Então, se liga. Eu separei por 3 grupos, como você está vendo aí na sua tela. E eu separei 2 matérias em cada grupo. Aí olha que negócio interessante. Toda vez que você estuda o grupo 1 em um dia, no dia seguinte você estuda o grupo 2. Depois no outro grupo o quê? O grupo 3. Só que a grande sacada é que depois que você chegou ao fim, o que você faz? Volta novamente e repete. Ah, André, mas eu não consigo, porque às vezes 1 hora é pouco para acabar a matéria, e aí eu não consigo depois, porque é isso. Porque você está estudando errado. Você precisa estudar de forma ativa. E nós vamos falar isso na aula 3, sobre estudo ativo e estudo passivo. Só que essa forma de estudar, que você vai mudando, estudando um pouquinho, é um processo de construção contínuo. E aí você aprende um pouquinho, retém. Aprende um pouquinho, retém. Aprende um pouquinho e retém. Então, isso é importante, isso é neuroaprendizagem. Você vai aprendendo em blocos, por blocos em blocos. Então, você vai, na aula 1, na segunda aí, no grupo, você vai ver um pedacinho do português. E vai memorizar aquele pedacinho. Não queira fazer tudo de uma vez só. Certo? Então, você chegou no final, volta novamente. E aí, claro, aqui tem 2 horas, então ficaria 1 hora para cada matéria. Tá? Mas isso, você tem que tomar essa decisão. Você precisa se organizar, olhar para o seu tempo e falar: quantas horas eu tenho? Ah, eu tenho 4 horas. Eu posso fazer 2 matérias de 2 horas e uma de 1 hora? 4 horas não, né? Vou fazer uma de 2 horas e 2 de 1 hora e meia? Pode. Aí você vai colocar nessas de 2 horas aquelas matérias que são mais pesadas. Aquelas matérias de 1 hora e meia mais leve. Ah, eu tenho 6 horas. Beleza, 2 horas para cada matéria. Você pode estudar 3 horas ou 3 matérias naquele dia. Ou você pode colocar 6 disciplinas por dia. 1 hora para cada. E o ideal é que você estude 1 hora por disciplina. Só que num primeiro momento a gente tem dificuldade, né? Porque você não entendeu tudo e tal. Mas você vai evoluindo. Normalmente, na segunda vez que você volta naquela matéria, você já lê mais os resumos. Quando você volta à terceira, você já dominou o assunto. Então, é muito importante você ficar atento a isso, mas você organizar. Para quê? Para todo dia você ter o que fazer. Você não acordar e falar: o que eu vou fazer hoje? O que nós vamos fazer hoje? Sério, nós vamos dominar o mundo. Tá louco? Não. Estudante de alta performance, ele tem uma rotina de estudo, ele tem uma rotina de entrada, uma rotina de saída. Tá? Então, é importante você estabelecer isso aí. E eu vou deixar isso como tarefa para quê? Para você fazer, encaixar, fazer os seus grupos. Ah, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ah, André, eu tenho um pouquinho mais de tempo. Grupo 4. Eu tenho um pouquinho menos de tempo. Diminui o grupo ou diminui as matérias. É assim que você vai. E sempre, gente, olhando
Testa, opera, testa, sai. Testa, opera, testa, sai. Não adianta você ter o planejamento mais lindo, cheio de post-it, cheio de marca-texto, cheio de coisa bonita sendo aplicada. Isso não adianta nada. Planejamento sem ação gera frustração. Planejamento sem ação, anota isso aí. Planejamento sem ação gera frustração. Então, você precisa, aprendeu aqui, bota em prática. Leu, faz questão. Estudou, faz simulado. Então, é preciso você, botar em prática, você treinar. É importante. Sai, bota para fora. Não tem volta. É importante você seguir e ir adiante. Então, esse quadro é fundamental. Se você quer estudar alta performance, se você quer ter produtividade, é importante que você tenha esse choque. Sem desculpa. Vai para dentro e arrebenta. E aí a gente entra num assunto muito interessante. Sessão de estudos. O que é a sessão de estudos? Sessão de estudos. Espera aí. O que é a sessão de estudo? Sessão de estudo nada mais é do que o tempo que compreendido, é o tempo que você dispõe para estudar. É o tempo que você senta para estudar. E você senta e estuda aquela matéria. Então, é importante você saber que a sessão de estudo, que é, na verdade, o que define o seu processo de aprendizagem. E aí, olha que trem louco. A sessão de estudo, quando nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, as pessoas não ficam um pouco assustadas no primeiro momento. Por quê? Tem uma galera que faz assim, eu vou separar tal dia para fazer revisão, eu vou separar tal dia para fazer questões, eu vou separar tal dia para estudar teoria. E eu falo para você, beleza, eu faço tudo isso no mesmo dia, na mesma sessão. Então, o cara, ele teria a sessão de estudo dele. Então, naturalmente, o cara, ele estuda teoria. Em regra, tá? Via de regra, porque a gente pode começar fazendo questões também, e depois, a partir das questões, a gente vai para a teoria. E depois, amanhã eu falo para você, na próxima aula eu falo sobre o TAR, Técnica de Aprendizagem Reversa. Então, primeiro você estuda o quê? A teoria, para você compreender o assunto. Só que depois que você compreende, é importante você aplicar. Por meio de quê? Exercícios. Então, você termina a teoria e, terminando a teoria, já faz as questões. André, mas eu vou fazer a questão da matéria que eu estudei, sim. Na primeira fase, eu vou te apresentar as fases. As fases na aula 3, você termina a teoria, faz exercício e quando termina, o que você faz? Revisão. O que você entendeu sobre o que você estudou? Faça a pergunta matadora na sua sessão de estudo. O que eu entendi disso que eu acabei de estudar? O que eu entendi disso que eu acabei de resolver questão? O que eu entendi da teoria? O que eu aprendi? O que eu entendi no exercício? Aqui, faça a pergunta matadora na revisão. O que eu aprendi? O que eu entendi? Isso começa a fazer com que o seu cérebro ele trabalhe, crie trilhas neurais para ele resgatar essa informação. Então, é importante você começar a fazer essa pergunta. O que eu entendi sobre o que eu acabei de estudar? Como que eu explicaria isso? Para mim, para o André, como que você explicaria para mim a matéria que você acabou de estudar? Então, é muito importante você ter essa atitude, essa estratégia de estudo ativo, tá? De você buscar, resgatar a informação. Então, é importante você começar a mudar a forma como você estuda. Por quê? Porque você, em uma sessão de estudo, você faz tudo. A galera fica muito presa na teoria. Porque eu não vou fazer questão, porque eu não aprendi. Mas no dia de sua prova, sua prova é de quê? É para você ver quem estuda mais? Não, é para você ir lá e fazer questões. Então, passa, não é quem sabe mais, passa aquele que acerta mais ou que erra menos, depende da prova. Mas é aquele que sabe fazer questão melhor naquele dia. Certo? E se eu estou só lendo, André? Se eu estou aqui por acaso e não estou estudando para concurso? Estou estudando material de desenvolvimento pessoal, por exemplo.
Beleza? Terminou de estudar, terminou de fazer a leitura do livro. Eu leio muitos livros, né? Ser treinador comportamental, coach e os meus livros de lazer. Eu sempre pergunto, o que eu entendi? Como eu explicaria isso aqui? Aplica, não adianta nada você fazer e não aplicar. Não adianta nada você ser muito bom, ser foda, ser bom pra caralho, dominar, explicar, mas não sabe fazer questão. E no dia da prova não lembra. A revisão, cara, a revisão é o que vai te trazer, a aprovação. Sem revisão não há aprovação. E você precisa saber que o conhecimento ele é o quê? Ele é cíclico, ó, ele é incremental. Então você vai aprendendo toda vez, escuta, toda vez que você aprende, que você estuda, você aprende um pouco mais. Ó, é que toda vez que você volta naquela matéria, você aprende um pouco mais e aí você vai ficando bom. Só tem um caminho. Conhecimento, prática e repetição. Anote aí. Conhecimento, prática e repetição. Conhecimento, prática e repetição. Pelo amor de Deus, olha aí. Quase que eu caio, viu? Teoria, exercício e revisão. Quanto tempo, André? Quanto tempo? Naturalmente, vai depender da fase. Eu vou falar na próxima aula quais são as fases, quais são as etapas. Mas, numa primeira fase, você vai investir mais tempo aqui, menos aqui e menos aqui. À medida em que você vai passando essas etapas, você fechou a matéria. Naturalmente, você vai investir um pouco mais em exercício, vai dar uma relembrada na teoria e vai investir mais em revisão. Então, depende muito do nível que você está, da etapa que você está nos seus estudos. Tá bom? Então, é importante que você tenha essa consciência, tá? De que numa única sessão você vai fazer tudo. É isso mesmo, não existe você ficar estudando a tarde inteira uma única matéria e no dia seguinte você fazer somente questões. Não. Faz. Por quê? Porque o seu cérebro ele vai ganhando em performance, ele vai ganhando em capacidade de buscar, ele vai ganhando em capacidade de resgatar, certo? Então, é importante. Se tiver dúvida, manda no chat que depois eu respondo, tá? Se tiver dúvida, vai mandando aí. Eu não sei como é que tá. Tá curtindo a aula, sim ou não? Parar um pouquinho pra você. E aí? Como é que tá? Como é que tá os seus estudos? Tá gostando da aula de hoje? O que você vai fazer? Velho, fala aí pra mim. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Depois de terminar essa aula aqui, nós estamos chegando ao fim. Mas o que você vai fazer? O que você vai colocar em prática? O que vai mudar na sua vida? Planejamento de estudo. Como você vai organizar? Como você vai organizar a sua rotina de estudo? Já pensou? Como é que você vai colocar? Mas o fato é que você precisa estudar mais de uma matéria por dia, mais de uma matéria por semana. Você ganhar aí velocidade, você ganhar ritmo, cadência, ritmo de estudo. Tuc, 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 tuc. Isso vai diferenciando. Ou então você pode... Cara, esse cara fica aí... porque não sei o quê, não sei o que lá. Você passou, velho. Você já passou? Não. Então, como é que você está opinando? Não aceite crítica construtiva ou destrutiva de quem nunca construiu nada. Se liga, andar ao lado de quem conhece o caminho é muito mais seguro, tá? Então, na sessão você vai ver teoria. Você está na primeira fase, por exemplo, você estuda aí 1h30, uma matéria, então você vai gastar aí em torno de 40 minutos. 40 minutos. 40 minutos de teoria, 50 minutos de teoria. 1h30. Então vai dar 60, 90 minutos. Você vai gastar 60 de teoria, 20 de exercício e 10 de revisão. Tá? E aí, conforme você vai vencendo, você vai aumentando isso aí. Ficou claro isso? Então, espero que sim. E aí, eu quero fazer um exercício com você agora. Eu falei que o primeiro passo é o quê? Defina o seu objetivo, o seu foco, que é o lado B. E você tem o A, que é o seu estado atual. Defina o seu estado atual. Faça um levantamento das suas questões, faça um levantamento da sua performance, do seu nível, dos seus materiais. Qual é o material que você tem? Qual é o material que você aprende mais? Você aprende mais lendo ou vendo videoaula? Você aprende mais fazendo ou escrevendo ou apresentando para alguém? Então, é importante. Só que eu quero te convidar agora. Quero te convidar para um movimento. Eu quero que você... primeiro que você me permita a te conduzir para um estado de criação. Né? E eu vou te convidar para você fechar os seus olhos
e respirar profundamente, tá? Então eu quero que você enche o seu pulmão e solte. Mais uma vez. Mais uma vez. Respira profundamente e solte. Eu quero te convidar, com os olhos fechados ainda, para que você imagine exatamente o dia que você decidiu estudar para esse concurso. O dia que você tomou a decisão de se submeter ao processo. Quero que você crie, sei lá, se já aconteceu, se não vai acontecer. Na sua mente, cria, imagine. Imagine. E talvez você consiga criar, talvez você começando a estudar, o primeiro dia do seu estudo. O primeiro dia do seu estudo. Talvez aquela dificuldade que você tinha para estudar. Mas eu quero que você ressignifique isso, que você chegue ao final desse dia de uma forma mais tranquila. E eu quero te convidar para você imaginar o dia que você fez a sua inscrição. Faça a inscrição da sua matrícula. Na sua mente, você talvez no computador da sua casa, do seu serviço, você entrando no site do SESC, ou talvez você entre no site da FCC, eu não sei qual é o concurso que você deseja, qual é o concurso que você definiu. E agora eu quero que você projete a semana da véspera da sua prova. Como seria? Como seria essa semana? Como seria essa semana? E agora eu quero que você projete o dia anterior da sua prova. O dia anterior da sua prova. Sábado, na véspera da sua prova. Talvez você nervoso, talvez você nervosa. Como você estaria sentindo a mão, talvez suando, talvez. E aí eu quero que você imagine o dia da sua prova. O dia da sua prova. O dia da sua prova. Você chegando, você acordando, você chegando na escola, talvez cadeira vermelha, talvez cadeira azul. Talvez a verde. Não sei, você pode criar isso na sua mente. Você pode criar todo esse cenário, E eu quero que você vá para o dia da sua aprovação. Imagine você vendo o seu nome no diário oficial ou no computador, na tela do computador, o seu nome. Cria o seu nome todinho. O seu nome completo. E do lado assim, aprovado. Vai, cria isso. E talvez você sinta uma alegria, talvez você sinta uma felicidade. Quem que estaria ao seu lado? Quem que você está imaginando agora que estaria ao seu lado? Quem que estaria te parabenizando? Será que sua mãe, talvez seu pai, talvez a sua esposa, talvez o seu esposo, talvez um filho, talvez uma filha. Talvez ninguém, talvez você sozinho mesmo, celebrando. Eu sou foda. O que você estaria falando para você? Se você estivesse olhando no espelho, o que você estaria falando para você? E eu quero que você feche a sua mão como se fosse um soco, cerre o punho. Na aula 4 eu vou te falar o significado disso. Mas eu quero que você imaginando, você lendo na tela do computador, lendo o seu nome, você vai fechando a sua mão, vai.
E aí talvez você consiga ouvir as pessoas te dizendo alguma coisa, ouvir alguma música. Talvez você consiga sentir algo, uma alegria, um calor, um frio na barriga. Talvez você esteja vendo as pessoas, as cores. O que você está sentindo? Está calor, está frio? Angústia, felicidade, eu não sei. Eu quero que cada vez que você se permitir sentir mais, você superando essa jornada, você feche mais a sua mão. Eu quero que você, com essa mão fechada, você lembre você chegando na prova, fazendo a sua prova, cheio de confiança, cheio de vontade, cheio de determinação, cheio dessa alegria. Você acertando, talvez, cria a imagem, você acertando uma questão, você falando, yes, sou foda, yes. E talvez eu quero que você, com essa mão fechada ainda, talvez você vá na sexta-feira, no sábado, e falando, cara, amanhã é meu dia, amanhã eu vou arrebentar, eu tô seguro, eu tô tranquilo. Imagina, vai, é você com você mesmo. E talvez você consiga voltar um pouquinho mais e imaginar a semana. E você controlando a ansiedade, você meditando, talvez, você escrevendo. E você estudando, você, tô melhorando. Talvez você consiga imaginar um gráfico, coloque a melhor visão para você. Sinta o que você precisa sentir. Sinta tudo aquilo que você precisa sentir. Ouça o que você precisa ouvir. Você está indo muito bem. Você está indo muito bem. E aí eu quero te convidar para você se imaginar em um outro plano, assim, olhando, você estudando e você feliz com essa cena do seu estudo. Talvez você imaginando, você acertando as questões, chegando ao final do dia falando, puxa, como eu sou bom, como eu sou dedicado, como eu sou disciplinado, como valeu a pena. Talvez você volte pro dia que você decidiu. O dia que você falou, chega, basta, eu não quero mais essa vida, eu quero liberdade financeira, eu quero marcar as minhas férias, eu quero me sentir seguro, eu quero dar uma qualidade para minha filha, para o meu filho, eu quero casar, eu quero ter casa, eu quero comprar um carro, eu quero andar de farda, eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu motivo, o que te move, quais são os motivos para a sua ação, qual é a sua motivação. Mas eu quero que você crie agora nesse ambiente um momento seu de conexão. Feche sua mão. E aí, à medida em que você for sentindo, vai registrando isso. É um momento seu de poder. E talvez você fique ouvindo o que você precisa ouvir. Talvez você sinta o que você precisa sentir. Talvez você até ouça o que você precisa ouvir. Vai nesse dia. E eu vou ficar calado. E em 30 segundinhos eu volto. Ouça tudo o que você precisa ouvir. A jornada. A sua jornada da aprovação. Ouça. E aí, à medida que você for se sentindo confortável, eu quero que você vá abrindo seus olhos e você vá voltando. Você pode ficar tranquilo. E aí você vai ver que nessa folha eu coloquei algumas etapas. Perceba que do B, você vai ter do B para o A. Do B para o A você vai ter alguns pontinhos marcados. E foram essas etapas que a gente colocou. O B é o dia do resultado, é o dia que você vai descobrir que você foi aprovado. O quadradinho anterior é exatamente o dia que você fez a prova. O outro pauzinho é o dia que você é da véspera da prova. O outro, da semana da prova. O outro, o dia que você estudou. O outro, o dia que você fez inscrição. E aí você começa a trazer clareza para o seu cérebro que basta você trilhar essa jornada de uma forma com estratégia, com técnica, com método, lógico, né? Mas esse é o caminho que você precisa percorrer. E aí eu te pergunto, você está cansado de estudar
e ter aquela sensação de que não aprendeu nada. Ei, às vezes você estuda taradão. Vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai estudando. Aí quando termina, você fala, eu tenho que danado, não entendi nada. Isso já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Você estudar e ter a sensação de que não aprendeu nada, de que se a prova fosse hoje eu estava enrolado. Frustrante, não é? Isso tem muito a ver com algumas técnicas de estudo. Às vezes, talvez você esteja estudando na tora, sem técnicas, sem estratégia. E na próxima aula, na aula 3, eu vou estar falando sobre técnicas de estudo eficaz. Tá? Então, na próxima aula, eu vou estar respondendo a sua pergunta. Você está cansado? Nós vamos curar essa dor de você. Nós vamos tirar isso de você. Tá? Você vai aprender, porque você pode aprender. Então, essa sensação nós vamos eliminar. Essa sensação de que você estuda e não aprende, que eu vou te mostrar algumas técnicas poderosas para você acelerar o seu processo de aprendizagem. Se liga só na próxima aula, terça-feira. Fica ligado, Peste, no seu e-mail. Para quê? Para você receber o link da aula, para você chegar e estar aqui, tá bom? Esse aqui é o nosso símbolo. Então, esse símbolo você fez hoje é um símbolo que representa força, poder e realização. E, claro, honrar e respeitar a sua história. Por quê? Aqui, para você sempre se lembrar, de nunca se esquecer de ser positivo. Aqui, nesse dedo, sempre vai ter a indicação da clareza da sua meta, da clareza do seu propósito. É o dedo da direção. Para onde você vai? Para lá ou para lá? Esse dedo aqui é o dedo do equilíbrio emocional. Toda vez que você perde o seu equilíbrio, o que você faz? Você aponta o seu dedo. Do meio, esse é o dedo do meio. Por quê? Porque ele é para equilibrar os outros. E você tem esse dedo, o anelar, que é o dedo das alianças. Então, é muito importante que você sempre esteja em grupos bons, em grupos que te levem para cima. Se afaste daqueles que não te agregam nada. E esse é o da humildade, para você sempre entender que você precisa melhorar, para você sempre entender que você precisa recomeçar a todo dia. Toda vez que você põe a mão assim, você vai sentir saindo da palma da sua mão uma energia. E essa é a energia da sua vida. Essa é a energia que te trouxe até aqui. A energia da sua história, de tudo que você já viveu para estar até aqui. Então, quando você fecha, você reúne tudo isso em um único lugar. Então, toda vez que você precisar de força, que você precisar de alguma coisa, feche sua mão e lembre de tudo que você viveu para você estar até aqui. Você venceu tantas coisas e muitas vezes não é um dia de desânimo que pode derrubar o seu projeto. Derrubar, te tirar do prumo. Certo? Então, esse é o nosso símbolo. Tá? Toda vez que você estiver no Instagram ou aqui, manda aí nos comentários aqui, ó. Manda nos comentários um monte de suquinho para a gente poder se conectar nisso aí. Tá bom? E eu queria saber de você, qual foi a ficha que caiu para você hoje? Qual foi a ficha? Por que valeu a pena a gente estar junto aqui hoje? Foi bom para você? De 0 a 10, o quanto valeu você estar nessa aula hoje de planejamento? Você conseguiu ter a percepção para você organizar a sua rotina de estudo, organizar a sua rotina primeiro, ver o que sobra de tempo, ver o que você tem de matéria, de disciplina, encaixar isso aí dentro de outro, de forma de grupo cíclica, para que você sempre esteja passando um ciclo. Pare de ficar estudando uma matéria a semana inteira. E quando chegar no final do edital, você já esqueceu tudo. Qual foi a ficha? Qual foi a grande sacada que aconteceu hoje? Escreve isso para você. Escreva isso para você. Tá? E eu queria encerrar aqui com vocês com uma frase. Planejamento sem ação gera frustração. Planejamento sem ação gera frustração. Tem poder quem age. Feito é melhor que perfeito. Vai lá e faz, comece a fazer. E ao longo a gente vai o quê? Corrigindo essa rota. Viu? Então, é muito importante você planejar, mas é importante você sentar e estudar. Beleza? Por quê? Porque não adianta nada você ter um planejamento perfeito e não executar isso. Não adianta nada. Não adianta nada. Então, você precisa verdadeiramente
aprender a aplicar. Então, uma ótima noite para vocês. Tá? Espero verdadeiramente que vocês possam ter aproveitado aí bastante o conteúdo. Na próxima aula, nós vamos falar sobre técnicas eficazes de estudo. Para quê? Para você verdadeiramente aproveitar mais, ter mais eficácia no seu ciclo de estudo, na sua sessão de estudo, tá bom? Um ótimo abraço para você, uma ótima noite. Estuda, peste! Bora para cima, valeu! Bora que ficou muito, neném. Valeu.